só compra coisa que não vai falar de Deus, porque se falou de Deus é pecado. Empresários usando o nome de Deus. Você vê isso hoje? Mas, meu irmão, me fala uma coisa. Você vai entrar numa mentoria, num mastermind que seja, ou numa comunidade que seja. Irmão, você não quer estar com pessoas que falam de Deus lá dentro? Então, tipo assim, você não pode vender o acesso a Deus através da sua mentoria. Olha, se você comprar minha mentoria, você vai estar mais próximo de Deus. Isso é uma mentira. Corre dessas pessoas que falam isso. Porque muitos alcançam o sucesso, mas depois caem. Sim. Não é verdade? Eu falar, por exemplo, que a Carvalho de Justiça, eu vou te ajudar, principalmente com desenvolvimento na área de negócios, vendas, marketing. Mas lá dentro a gente também vai falar de Deus, a gente também vai fazer devocional, porque isso faz parte da nossa cultura. Irmão, isso não é pecado. Sim. Isso faz parte de nós. Seja muito bem-vindo ao Mentalidade Progresso. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Breno Bizanha. Ele é empreendedor, empresário, líder de um movimento cristão empreendedor. Então, se você é empreendedor cristão, quer crescer, prosperar, eu tô com a pessoa certa aqui que vai trazer não só um conteúdo, mas vai uma mentoria em si. Eu sou um dos membros da Carvalho de Justiça e ele vai falar um pouco mais desse movimento aqui. Você tá chegando agora, já deixa seu like, já comenta também. Eu quero saber, você que chegou agora, conheceu agora o MP Podcast. E também já se inscreva no canal para estar recebendo mais conteúdos fantásticos. A gente tá aqui no estúdio do Enomoto. Se você quiser saber mais, deixei o link do canal dele aqui embaixo para você ir lá, conferir, conhecer e como você pode gravar aqui nessa estrutura também maravilhosa. Não é verdade, Breno? Com certeza. Breno, agora, sem mais delongas, cara, fala um pouquinho mais de você. Quem é o Breno Bizanha? Maravilha, maravilha. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, é um prazer poder estar aqui. E eu tô muito feliz, para quem não sabe, eu me mudei agora para Alphaville e agora tô tendo um contato mais próximo com o Vitor. Show. O Vitor, ele já é um mentorado, já faz alguns meses, né, meu irmão? Acho que deve fazer uns 5, 6 meses, mais ou menos, que você já tá caminhando conosco. E agora a gente tá morando perto um do outro, a gente tá tendo um contato mais próximo e é um prazer poder estar aqui. Falando um pouquinho mais sobre mim, cara, vamos lá. Meu nome é Breno Bizanha, eu sou filho de Deus e mais semelhança do Criador. Tenho 25 anos, sou casado com a Ana Raquel, somos casados já há quase 2 anos e foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos tempos, foi o casamento. Além disso, eu sou fundador do Mastermind chamado Carvalho de Justiça, um Mastermind hoje que a gente foca em prosperidade para jovens empresários cristãos. Basicamente, a gente trabalha conteúdos relacionados a desenvolvimento espiritual, negócios, estratégias, vendas, também a parte de saúde mental, a parte de disciplina, planejamento. E é isso que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente já está com mais de 100 empresários do nosso movimento participando conosco diariamente, participando dos desafios, participando das aulas. E o Vitor é um desses caras. Exatamente. O Vitor é um desses caras que está ali junto conosco. Irmão, tô aqui pra servir, tô aqui pra transbordar, vamos falar de negócio, vamos falar de Deus, vamos falar de relacionamento, vamos falar de espírito, vamos falar de tudo aí. Show. Ô, Breno, o que eu preparei aqui é que eu quero conhecer realmente o Breno, sabe? Eu acredito muito num dos princípios desse podcast, desde que eu iniciei, sempre tá pegando primeiro o CPF da pessoa. Quem é o Breno Bizanha? Antes da gente entrar no CNPJ da pessoa. Porque eu acredito que em toda venda, tudo se acontece primeiro no relacionamento, no CPF. Sim. Você se conectar com a pessoa, não é verdade? Sim. Então me fala mais, quem é o Breno Bizanha? Cara, como eu te falei, hoje a minha vida se resume a eu ser filho de Deus e mais semelhança de Cristo. Então, pra você entender quem que é o Breno PF, eu sou um imitador de Cristo, irmão. Então, assim, as minhas atitudes eu imito Cristo, os meus pensamentos eu modelo Cristo, eu sigo o que tá escrito na palavra. Então, eu sou um cara que eu creio e acredito no casamento, eu sou um cara que tô aqui, eu creio que todo mundo tem um propósito aqui na Terra. E é isso, cara. Agora, assim, quem que é o Breno lá do passado? Como que eu cheguei até aqui? Irmão, meu passado é loucura. Eu posso te contar várias histórias de loucura, mas meu passado, ele é um pouco sombrio, pra ser bem sincero. Eu não tenho uma família muito estruturada. Os meus pais são separados desde quando eu tinha 4 anos. Sempre tive o amor dos meus pais, hoje eu honro eles, foram eles que me ensinaram, me educaram e eu sou grato por isso, mas eu vivi uma vida com a separação dos meus pais, tive alguns problemas na adolescência também, com
com questões de saber qual que era o meu propósito, o que eu deveria fazer, que faculdade que eu deveria seguir, porque tinha a mentalidade de fazer faculdade também. Sim. Inclusive, cheguei a fazer 2 e não terminei nenhuma. E, além disso, cheguei a ter alguns problemas com alguns vícios na adolescência. Então, tive problemas com bebida alcoólica. Já cheguei a ser preso também. Se quiser, eu posso contar essa história. É um pouco doido. Mas hoje eu sou um cara transformado, irmão. E isso já faz um pouco mais de quase 4 anos que Deus entrou na minha vida de forma definitiva e eu comecei a mudar meus comportamentos. Hoje eu sou esse cara que você conhece, esse mentor, esse cara que gosta de ajudar os outros, Sim, esse sim. cara que gosta de transbordar, de servir. Sim. E, cara, sou um cara com um coração muito aberto. Às vezes isso até me atrapalha, irmão, porque eu sou bom demais, sabe? Bonzinho demais, quero ajudar todo mundo. Entendo. Mas Bonzinho. esse é o Breno. Esse é o Breno. Massa, irmão. E eu vou falar um pouco, assim, quando ele me chamou pela primeira vez, na verdade, no Instagram, foi só Social Seller, né, que me chamou. Aí eu fui dar uma olhada no perfil, né, acredito que é o comportamento normal de muitas pessoas. Alguém novo te chama, você vai olhar pra saber quem é aquela pessoa. Aí eu vi lá o Instagram dele, 40 mil seguidores. Aí eu, caraca, então esse cara tem autoridade, vamos lá. Só que quem me chamou não é o Breno, foi uma outra pessoa. Aí eu analisando, fui ver os conteúdos e tal, falei, cara, que massa, empreendedorismo cristão. Aí eu falei, posso marcar uma reunião com ele? Oxe, claro, vamos marcar, vamos conhecer. Quem é esse líder desse movimento? Aí a gente conversa e tal, você entende um pouco mais dos meus projetos e tal, entendo o propósito em si da Carvalho, ele vai falar também qual o propósito, né, da Carvalho de Justiça, desse movimento. E, cara, eu falei, faz sentido, né? Empresários cristãos. A maioria das pessoas que eu trago aqui no podcast, gente, vocês estão vendo, é empresários cristãos. Hoje em dia, né, Breno? Cara, se você não tiver alicerçado num objetivo, num propósito, dificilmente você consegue, cara, alcançar lugares altos, prosperar, né? Muitas pessoas prosperam, mas será que eles prosperam de forma com base, não é verdade? Porque muitos alcançam o sucesso, mas depois caem. Sim. Não é verdade? E pra você, quando você, assim... Eu sei que você fala muito, né, isso. Quando você, antes de iniciar a Carvalhos, você primeiro tinha uma produtora, né? Sim. Me conta mais, como que era isso, essa relação? Você produzia outras pessoas? Perfeito. Irmão, hoje eu quero conversar com o Vitor aqui, pessoal. E eu quero falar com o Vitor questões relacionadas tanto às partes boas que eu já passei, mas eu quero falar de polêmica aqui também, tá, irmão? Boa. Porque você falou um negócio muito interessante. Hoje em dia tem muito empresário cristão. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado. Tem muito cristão empresário hoje, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas falando sobre a produtora, o que me fez ter uma liberdade financeira foi primeiramente com a produtora. Sim. Eu cheguei empreendendo no mercado de afiliados, eu acho que como muitas pessoas do digital, ali 2020, 2021. Sim. Não tive resultado, Vitor. Eu ganhava uma renda extra na época, eu criava páginas nichadas, fazia venda ali dos produtos que eu era afiliado, ganhava uma comissão com isso, mas era coisa assim de 300, 400 reais por mês que eu ganhava. Então não dá pra se sustentar com isso. Só que era o meu começo, estava aprendendo um pouquinho sobre vendas, estava aprendendo um pouquinho sobre gestão, um pouco sobre empresa, lendo muito livro também nessa época, só que eu não conseguia alcançar minha liberdade financeira nessa época. E aí eu tentei tanta coisa, afiliado, dropshipping, tentei vender infoproduto, irmão, não conseguia prosperar de jeito nenhum. Hoje eu entendo por quê. Nessa época eu não era convertido e as minhas intenções não eram boas. As minhas intenções eram, quero ficar rico, quero ter dinheiro, pra eu provar pros outros que eu tenho dinheiro, pra alugar um espaço, colocar um tanto de mulher lá dentro e ficar achando que isso ia preencher. Olha só, que mentalidade, não pode xingar, né? Que mentalidade zoada. Sim. Que mentalidade zoada, entendeu? E graças a Deus que não deu certo. Deus já tava... Hoje eu entendo que Deus já tava me protegendo naquela época. Ele não tava me deixando ser um cara próspero financeiramente porque eu ia me desviar. Então, primeiro ele fez eu conhecer ele, que foi através de um grande amigo, um abraço pro João Pedro, da minha faculdade. A gente ia embora juntos e ele foi me apresentando Cristo. Depois eu comecei a participar de grupos evangelísticos da faculdade, comecei a participar de retiro, comecei a participar da igreja mesmo, comecei a frequentar a igreja. Irmão, mudou totalmente. Parei de ir em festa, parei de beber, parei de sair com aqueles amigos que só queriam saber de coisas mundanas. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Aí nessa época eu conheci um cara chamado Lucas dos Anjos. Um abraço pro Lucas dos Anjos também. Lucas dos Anjos, ele me deu um insight.
Ô, Breno, me conta um pouco da tua história. Aí eu falei, né, que eu tinha criado as páginas como afiliado, crescido as páginas organicamente. O meu perfil na época, Vitor, ele tinha até mais seguidores que hoje, irmão. Tinha 70 e poucos mil seguidores orgânicos. Uhum. Então eu tinha uma habilidade para crescer perfil ali no Instagram de forma orgânica. E aí eu comecei vendendo esse tipo de serviço. Era roteiro, edição e postagem, só que com uma metodologia de crescimento orgânico. Então eu cheguei na época a pegar muito perfil com 2, 3 mil seguidores e chegar a 10, 20. Teve um que chegou a 40 mil seguidores. Do zero, uma metodologia de crescimento orgânico. Depois eu tive que adaptar a metodologia da minha empresa. Por quê? O meta, ele atrapalha também, porque a cada um mês, 2 meses, ele muda o algoritmo, o funcionamento do algoritmo. E a gente não conseguiu acompanhar essas atualizações. Então, o nosso entregável depois era posicionamento, criação de conteúdos e vendas. Era posicionamento, visibilidade e vendas. Era esse método que a gente vendia. E a gente começou a crescer muito, comecei a montar a estrutura, montar a equipe e tudo. E aí, ano passado, o que Deus fez? Deus chegou pra mim de outubro pra novembro do ano passado. Depois eu até posso entrar em detalhes de como que foi essa conversa com Deus. Mas Deus pediu pra eu entregar a produtora. Ele falou assim, ó, entrega a produtora. Você não precisa disso. Só que na época eu precisava, irmão, na minha cabeça. Porque a produtora, ela me dava ali um prolabore de uns 8 mil reais. Sim. E na época isso cobria grande parte do meu custo de vida. Esses 8 mil. E com a Carvalhos, eu não tinha quase nada que eu ganhava financeiramente. E aí Deus falou assim, ó, entrega a sua produtora e confia nos projetos que eu te dei, que é a Carvalhos. Eu falei assim, então tá, Deus. Aí eu treinei o meu colaborador que fazia parte de construção de conteúdo e passei os clientes pra ele e foquei na Carvalhos. Caraca. Irmão, abri mão. Fica a dica aí pra galera. Se Deus pedir pra você parar de fazer a coisa que mais te traz renda hoje, você teria coragem de tomar essa decisão? Forte, né? Você teria, irmão? Se Deus pedisse assim, ó, ô Vitor, para de ter esse podcast aqui, para de prestar serviço de captação, de edição, e vai fazer isso aqui que eu tô te chamando. Teria coragem, irmão? Seja sincero. E acho que eu tô fazendo isso, cara. É? Como você bem falou, eu acredito que Deus ele nos chama pra um lugar de dependência. Exato. E foi exatamente o que ele fez. Ele chamou você pra perto. Foi? Às vezes a gente fica um pouco distante, né? Da voz de Deus. Aí ele... então você tá muito tempo no celular? Então eu vou pegar o celular. Então você tá muito preso àquela pessoa? Então eu vou fazer você não ver mais aquela pessoa, por exemplo. Já aconteceu essas coisas. Mas sim, cara, respondendo sua pergunta, ele me entrevistando aqui, sim, cara. Eu acho que toda decisão, cara, ela depois tem uma reação, né? Que é aquilo que Deus queria que você fizesse. Desde o início. E faz total sentido, cara, isso. Você falou uma coisa muito importante, irmão. Deus, ele coloca a gente num lugar de dependência. Sim, exatamente. Num lugar de dependência. Por exemplo, na época eu tinha a Carvalhos e a produtora. Se as duas coisas começassem a dar certo, Deus conhece o meu coração. Talvez eu poderia ir para um lado de achar que eu sou o cara por ter conseguido fazer duas empresas prosperar. Só que aí, o que ele me pediu? Deixa a sua produtora, foca na Carvalhos. Por que ele falou isso? Porque a Carvalhos, ela não me dava uma receita nem que eu conseguia pagar meu custo fixo mensal, pessoal. Totalmente dependente. Deus, tá nas suas mãos. Eu vou continuar em movimento, plantando semente, mas tá em suas mãos. E aí, irmão, coisas grandes começaram a acontecer por causa disso também. Uau, fantástico. Isso é importante, dar o passo de fé. Tem muita gente que não tem coragem de dar esse primeiro passo pra ver as coisas de Deus. E tem medo. Exatamente, concordo. É verdade. Quantas vezes a gente... Às vezes também, cara, às vezes tem uma ideia, né? Uma ideia, um desejo, um sonho, alguma coisa que Deus planta no nosso coração, mas a gente tem medo de agir. Esses dias eu tava num evento, realmente falou muito sobre isso, sabe? Sobre decisão. E decisão envolve, cara, você cortar algo. A gente pensa em decisão, não, é tomar uma decisão. Vou mudar esse copo de lugar. Pronto, tomei uma decisão. Mas muitas das vezes é você cortar algo. Decisão é tirar aquilo que não te cabe mais, não é verdade? E depois que você largou a produtora, aí você falou, não, agora vou fazer o quê? O que veio na sua cabeça depois? Cara, depois, assim, uma das primeiras coisas que veio é como que eu vou prosperar financeiramente pra conseguir pelo menos cobrir meus custos pessoais. E aí, tipo assim, eu comecei a colocar mais intensidade na Carvalho de Justiça. Então, comecei a gravar mais vídeo, comecei a estruturar melhor o produto, comecei a conversar com mais pessoas, alinhei a estratégia de agendamento. E outra coisa, aí o que aconteceu?
quando eu tomei essa decisão. Foi de outubro para novembro. Em novembro, o que acontece? Em novembro, o que acontece? Tiago, meu sócio, ele na época tava servindo na empresa. Ele não tava ganhando nada, ele tava ajudando com algumas coisas nos bastidores, mas não tava ganhando nada pra isso. E aí ele falou assim, Breno, eu quero entrar de sócio. Sim. Aí eu falei pra ele, eu vou te fazer uma proposta. E que seja feita a vontade de Deus. E aí eu fiz uma proposta pra ele comprar um percentual da empresa num valor X, e ele topou. Nesse mês. E aí com esse dinheiro que entrou na empresa, a gente conseguiu reinvestir, estruturar melhor, e aí agora a gente consegue continuar crescendo por causa desse investimento inicial, entendeu? Também. Só que eu não sabia que isso ia acontecer quando eu tomei a decisão de entregar a produtora. Por isso que eu falei, primeiro você dá o primeiro passo, depois você vê o que Deus vai fazer na sua vida. Forte, cara. Muito forte. Gente, só pra recapitular aqui, ó. A gente tá nesse estúdio, esse estúdio é totalmente tecnológico, tá? Se você não deixou seu like, não se inscreveu no canal, se você quiser que a gente grava mais nesse estúdio, já comenta aqui embaixo também. Cara, é muito massa. A gente tem uma parada aqui, uma estrutura, gente. Eu falei pro Breno aqui que eu já trabalhei nessa parte de fazer corte de câmera, né? Mas agora eu preciso entrevistar, na verdade, e fazer o corte automaticamente. Tá sendo um desafio. Mas a gente tá conseguindo aqui. Vambora. Muito massa, muito massa. E, Breno, assim, quando a gente tá falando, né, dessa questão de decisão, dar um passo, né? É aquilo, dar um passo, a gente ouve muito, dá o passo que Deus põe o chão. Só que eu acredito, cara, que, assim, eu acredito que muitos empresários também estão assistindo, muitas das vezes eles ficam com aquele receio de, por exemplo, abrir um negócio, principalmente no atual Brasil que a gente vive, cara, que realmente, sendo bem sincero, não é fácil você ser empresário. Muitas pessoas, às vezes, abrem um negócio, mas às vezes precisa ficar lutando para poder gerar o próprio dinheiro. Não é verdade? E como que você olha pra isso, assim? Você hoje incentiva muitas pessoas, né? A empreender, a empreender com os princípios, não é verdade? Sim. E como que você olha essa questão? Sem querer falar de política, mas já envolvendo também essa parte de abrir um negócio no Brasil hoje, como que você vê? Cara, legal a sua pergunta. Eu quero mostrar isso aqui, ó. O podcast do Vitor chama como? MP Podcast. Sumiu. O que aconteceu? Do nada. Não, mas beleza. MP Podcast. Tem que apertar aqui? Talvez, clica aqui, ó. Boa. Saiu. MP Podcast. Mas o que eu quero falar sobre o MP Podcast? Boa, deixa eu voltar aqui. Eu tô indo lá, irmão. Me ajuda aqui. Vai no OBS ali. Fala, pessoal, a gente tá continuando ao vivo aqui. Aí, ó, voltou. Mas o que eu queria falar? Ao vivo. MP Podcast. Esse MP significa mentalidade, progresso. O que acontece? Você falou assim de... no Brasil é muito difícil empreender, muitas vezes, muita burocracia, imposto muito alto, o governo não ajuda. Cara, realmente, você tem total razão sobre isso. Só que a pessoa, quando ela tá com a mentalidade certa, irmão, não importa essas coisas, entendeu? Não importa. Não importa o cenário do Brasil, não importa quem que tá governando o país, não importa que as taxas as tributações são altíssimas, nada disso importa. Quando você tá com a mentalidade certa. Porque você não deixa essas coisas serem desculpas pra você não prosperar. Você simplesmente busca soluções pra essas coisas que estão acontecendo. Isso é legal também, irmão. Pensa só. Nós que somos cristãos, nós temos que entender que até os momentos de dificuldade são momentos de bênção. Então eu penso assim, cara, se no Brasil é mais desafiador empreender, olha que bênção que a gente tem. A gente tá num ambiente onde é mais difícil empreender, então a gente precisa adquirir novas skills, novas habilidades, e com isso a gente se torna um empresário ainda melhor do que o empresário médio mundial, entendeu? Isso é uma grande vantagem, irmão. Eu tava conversando aqui com o Eduardo, que é o dono desse estúdio aqui, e tava falando pra ele, cara, tipo assim, uma vida sem desafio, uma vida sem problema, é uma vida muito ruim, mano. Porque pensa só, se você tivesse nascido numa família super bem estruturada, não tivesse passado por nenhuma dificuldade na tua vida, escola legal, papai banca tudo, e tipo assim, a primeira empresa que você cria dá certo, e você vende muito. Irmão,
você ia ser um mimado, entendeu? Você não ia desenvolver, você ia ser um cara, assim, na zona de conforto, vivendo na zona de conforto. Agora, o cara que ele passa dificuldade, o cara que ele precisa, tipo, resolver um problema, irmão, ele vai se tornando um cara cada vez mais brabo, entendeu? Você pega aí, pô, Flávio Augusto. Flávio Augusto saiu de uma favela lá no Rio de Janeiro. Olha o cara que ele é hoje, meu irmão. Flávio Augusto é absurdo o nível de empresarial que ele tem. Sim, com certeza. Ele tipo assim, dentro dos caras que estão acima da média dos empresários, ele ainda tá acima. Mas por quê? O cara passou dificuldade pra caramba, irmão. Passou dificuldade pra caramba, entendeu? Então a dificuldade, ela desenvolve a pessoa. Isso é muito importante. Você acredita que, então, a dificuldade, ela forja o caráter de um homem, de um empresário em si, o cara que quer empreender? Você acredita que passar pelas dificuldades vai forjar o caráter dele? Cara, boa pergunta, porque você tá falando de caráter. O caráter em si, eu acho que ele é adquirido com a educação, certo? Então, tipo assim, a educação que você recebe, não necessariamente dos seus pais, mas de alguém que você admira quando você tá na fase de desenvolvimento, pode ser um professor, pode ser um mentor, pode ser, sei lá, o professor de educação física, o professor de sei lá, um irmão mais velho, que seja. Quem vai forjar seu caráter muitas vezes é essa pessoa que tá te passando essa educação. E vai moldar quem você é, os princípios que você tem, os valores que você carrega. As dificuldades em si, ela pode tanto te forjar para você ser uma pessoa muito desenvolvida e muito diferenciada em relação às outras pessoas. Só que ao mesmo tempo, se você não souber interpretar muito bem essas dificuldades, ela cria bloqueio e crenças limitantes na sua vida que às vezes você morre com isso sem conseguir ressignificar. Então é muito pesado também, irmão. É legal a gente falar isso porque, assim, dificuldade é muito bom, mas para quem sabe lidar com a dificuldade, porque aí você se desenvolve, você é forjado e você se torna uma pessoa diferenciada, uma pessoa resiliente, uma pessoa que sabe suportar muitas coisas. Sim. Só que, se você não sabe interpretar essas dificuldades, aí você cria bloqueios e crenças limitantes e você vive numa trava de prosperidade, de crescimento, entendeu, irmão? Nossa, forte demais. Forte demais. Tem uma amiga minha, ela fala uma frase que é bem conhecida, né? Por trás de um problema tem uma solução. Só que ela fala diferente. Por trás de um problema tem sempre um negócio. Você acredita que por trás de um negócio... Por exemplo, o que eu quero dizer assim... Quando a gente vai empreender, a gente sempre aborda, né, um problema, né, que precisa resolver. Sim. Você acredita que, então, todo empresário ele precisa olhar, então, pro problema para poder criar alguma solução, algum negócio, desenvolver a empresa? Tipo, todo produto e serviço que ele é vendido para resolver alguma dor ou para ajudar a pessoa a alcançar algum desejo ou objetivo. Então, sim, né? É sempre interessante, por exemplo, se eu quero melhorar hoje o meu produto, que é o Mastermind da Carvalho de Justiça, eu preciso estar sempre fazendo uma pesquisa com quem já é membro, entendendo quais estão sendo as maiores dificuldades dos membros e criar produtos, ferramentas e coisas que vão ajudar eles a resolver esse problema, porque isso vai melhorar o entregável do meu produto, vai aumentar a percepção de valor para quem é de fora e vai fazer com quem tá dentro renovar e aumentar esse LTV. Verdade, sim. Entendeu? Então é isso, irmão. É sempre importante fazer essas pesquisas, sim, com certeza, e criar soluções dentro dos problemas. Não, fantástico. Gente, eu tô aqui do lado com um especialista em marketing digital também, ó. Olha só, se você quiser aí, ó, aumentar suas vendas, né? Eu acho que é o desejo de todo empresário, aumentar as vendas. Sim. E, cara, dá uma dica sobre isso, sabe? Sobre marketing digital, porque às vezes muitas pessoas olham o marketing digital como, poxa, é que depende, né? Tem muitas visões. Tem muita gente que já se frustrou também no marketing digital, com vendedores de curso, com promessas vazias. Corre dos gurus. Exato. E como você olha hoje pro marketing digital, olhando a visão geral? Perfeito. Cara, a gente que tá muito inserido no marketing digital, a gente nota que tem muitas pessoas aqui que não trabalham com princípios e valores e acaba vendendo muitas promessas que, na verdade, nunca entrega. Toma cuidado com essas pessoas. Investiguem essas pessoas. Pergunta para quem comprou o produto dessas pessoas se é realmente tudo aquilo que ela tá ofertando. Esse é o primeiro passo. Só que, o que acontece? Às vezes a gente acha, irmão, que é só no mercado digital que existe pessoas golpistas e tudo. Não, todo mercado sempre vai ter alguém, tá? Então tem que fazer essa análise para tomar cuidado, para não cair em erros, não cair nesses buracos. Eu vejo o marketing digital
É porque o marketing digital, na verdade, marketing digital é um meio, né? Sim. Só que o que dá pra você fazer dentro do digital em si? Vou dar a dica pra qualquer um que quiser ganhar dinheiro com marketing digital a partir de agora. Se você é jovem, o melhor caminho, na minha opinião, é prestando serviço. É o jeito mais rápido de você conseguir fazer dinheiro. Escolhe um serviço que você quer prestar. Pode ser de gestor de tráfego, designer, pode ser de closer, pode ser de social selling, pode ser de CS, pode ser fazendo captação de vídeo. Escolhe um serviço. Escolhe algum desses, pega e vai estudar a fundo como é que você vai prestar esse serviço, aprende a vender esse serviço e aí com isso você vai começar a alcançar uma liberdade financeira. Perfeito. Qual que é o outro caminho para ganhar dinheiro com o digital? Pegar algum conhecimento que você já tem em alguma área. Assim, eu tenho muito conhecimento em parte jurídica. Irmão, dá para vender uma mentoria em cima disso. Eu tenho muito conhecimento em criar bebês, em criar crianças. Dá para vender uma mentoria em cima disso. Eu tenho muito conhecimento em vendas. Dá para vender uma mentoria sobre isso. Eu tenho muito conhecimento em filmes. Dá para vender uma mentoria sobre isso. Então, dá para você também ganhar dinheiro com algum conhecimento que você já tem. Algo que você olha para as outras pessoas e fala: olha, nesse assunto eu sou um pouco acima da média. Eu entendo um pouco mais do que a maioria. Então, tem um grande negócio aí para você. Você pode criar uma mentoria em cima disso. E aí a mentoria tem diversas formas. Você pode vender essa mentoria. Tem como você começar com mentoria individual, depois você cria uma mentoria em grupo, igual é a Carvalho de Justiça hoje, nosso programa de Mastermind. Tem como você, tipo, dentro da mentoria resolver uma única dor, ou tem como você resolver várias dores ao mesmo tempo. Igual na Carvalho de Justiça, a gente resolve várias dores ao mesmo tempo. A gente ajuda o cara que quer escalar, a gente ajuda o cara que quer sair do CLT e ir pro PJ, a gente ajuda o cara que tá sem clareza do que ele quer para a vida por falta de fortalecimento espiritual, muitas vezes. A gente ajuda o cara que precisa ser mais organizado, a gente ajuda ele a planejar melhor, ter mais disciplina, desenvolver bons hábitos. Então a gente resolve várias dores hoje. Só que dá para você especializar e focar só em uma também. É aquilo, né? Muitas pessoas hoje, a maioria, né, quer ser especialista em uma coisa, mas eu vi uma teoria muito, muito massa, gente, que é o seguinte. É o T, já viu? O T. Aí a galera chama de... É o tesão. Não é o que vocês estão pensando aí, não, tá? Eu te ensinei isso aí, irmão. Foi você que ensinou? Foi, eu falei isso aí numa aula. Para. Aí como que é? Como que é? É você ser generalista, né? Aprender sobre várias funções. Isso. Mas você dominar ali, ter uma habilidade essencial. Exato. Que vai pautar todas as suas decisões ali. Perfeito, irmão. É isso aí. A teoria ali do tesão, na verdade não foi eu que criei não, mas foi eu que falei isso dentro de uma mentoria da Carvalho. Só que eu acho que eu peguei de um cara chamado Davi Ribas. E aí ele fala, na teoria do tesão, você tem que ser especialista em uma coisa e multidisciplinar em várias outras. Só que você não precisa ser especialista nas outras, mas você tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo, entendeu? Fantástico, fantástico. E hoje, assim, o seu foco em si na Carvalhos é mais em mentorias ou tem outras funções que você faz também? Irmão, Carvalho de Justiça é um mastermind criado para glorificar a Deus. Sim. Anota aí. Carvalhos de Justiça, está escrito em Isaías 61:3. Eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, esse é o propósito de todos os membros que entram na Carvalhos. Todos os membros sabem desse propósito, que é prosperar. Prosperar, quando eu falo prosperar, não é só financeiramente, tá, Vitor? Sim. Prosperar em todas as áreas da vida, porque quando nós prosperamos, nós glorificamos mais o nome de Deus. Sim. E aí, como o foco é prosperar, irmão, a gente tem um programa educacional, por isso que a gente tem mentorias semanais. Tem consultoria individual comigo, para principalmente ajudar pessoas que estão com problemas pontuais e também pessoas que querem criar o primeiro negócio. A gente também tem os encontros presenciais, para quê? Gerar mais conexão entre os membros, formar mais parcerias. Sim. A gente tem os desafios em grupos semanais. Pra quê? Pra gente praticar aquilo que a gente ensina. Sim. Então é isso. O foco é prosperar pra glorificar o nome de Deus. E aí a gente tem essas diversas ferramentas e movimentos que a gente faz lá dentro. Show de bola. Fantástico. E uma pergunta que eu tenho assim, como faz pra gente poder monetizar o nosso propósito? Porque a gente fala nessa parte tanto empresarial quanto espiritual. Aí muitas pessoas têm, eu quero trabalhar com aquilo que eu acredito, com o que eu gosto, ou que eu acredito que é o meu chamado. Então, como monetizar o propósito nesse sentido? Tá bom. Você já identificou seu propósito, irmão? Sim. Sim. Seu propósito hoje tá ligado com alguma dor que você teve no passado? Sim. Sim.
Você acredita que algumas pessoas hoje em dia tá passando pela dor que você tinha no passado? Sim. Então, você pode pegar o teu propósito e vender o teu propósito para pessoas que ainda estão tendo a dor que você tinha no passado, porque você vai antecipar, ajudar ela a resolver aquele problema mais rápido. Ela até pode resolver sozinha, pode, mas às vezes ela vai demorar 5, 10, 15 anos. Agora, se ela fizer, por exemplo, uma mentoria com você já vai mostrar o caminho para ela e ela vai conseguir antecipar isso em talvez alguns meses. Uau, entendeu? Fantástico. Então, por exemplo, você quer falar teu propósito ou não? Ainda, não é o momento. Cara, hoje em dia, gente, por que eu trabalho com isso? Por que eu faço podcast? Eu também tô envolvido com palestras e mentorias também. Cara, porque eu identifiquei, acho que muito cedo, sabe? A questão do propósito. Desde que minha tia faleceu, eu vi que eu não precisaria, não posso ficar dependendo, assim, do que a minha mãe coloca em casa, ou dos meus irmãos, dos meus tios, principalmente do meu pai, porque na época fazia muitos anos que eu não ouvia. Então eu pensei e falei, poxa, e eles me motivam muito pra mim ser jogador de futebol porque acreditam em mim que eu vou me destacar. E eu falei, mas não é isso que eu quero. Aí teve um dia que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais isso, não quero ser jogador de futebol. Porque ela me incentivava muito, né? Eu sou muito grato também por tudo que ela faz. Aí eu falei, eu quero me desenvolver, eu quero aprender, eu quero, empreender. Aí ela olhou pra mim, tá. Só que saiba que você vai ter que enfrentar ônibus lotado, trem lotado. E, cara, parece que foi uma profecia o que ela falou. Muito doido. Porque os primeiros anos da minha vida foi literalmente isso, tá ligado? E, cara, eu olhava e falei, caraca, velho, aquilo que minha mãe falou. Só que eu nunca desisti, tá ligado? Eu comecei aos poucos, vendo os micro resultados, sabe? Comecei a dar palestra, comecei que nem questão de mentoria. Foi a partir das palestras que eu comecei. Depois me chamaram pra, vamos começar um podcast. E eu comecei a fazendo, comecei a ver os resultados e falei, é isso que eu preciso fazer. Essa é a direção. Eu já trabalhei com outras coisas, mas um detalhe. Eu nunca fui CLT, cara. No começo eu tinha um negócio, uma coisa contra. Tipo, CLT, trabalhar pros outros? Sim. Tá doido, vou nada. Mas hoje eu percebo, cara, não tem problema nenhum você CLT. Desde que você tenha um objetivo ali. Sim. Sabe? Porque tem muita gente que começa CLT e fica ali anos e deixa a vida passar, a vida leva eu e fica naquela vida. Tipo assim, se for chamado da pessoa, tudo bem, né, irmão? Sim. O CLT tem pessoas que prezam mais a segurança do que a liberdade e tá tudo bem, entendeu? Só que, cara, pra pessoas que querem liberdade, quer ter uma vida diferenciada mesmo, uma vida de poder desfrutar, poder viajar, poder ter muito filho, se quiser, conseguir dar uma boa estrutura pros filhos e tudo, cara, o caminho é empreendedorismo. Eu também nunca fui CLT, irmão. Eu já trabalhei de freela pra algumas coisas, eu já fui motorista de aplicativo. Sim. Quando eu falo motorista de aplicativo, eu não fui Uber, porque eu morava em São João del Rei, em Minas Gerais. Sim. E lá não tinha Uber. Aí era um aplicativo local, chamava Me Leva São João. E aí eu trabalhei 8 dias lá, mais ou menos, e parei porque não tinha demanda suficiente e eu não tava conseguindo ganhar muito dinheiro. Mas, cara, olha que louco. Eu também nunca tirei carteira de trabalho, nada disso. Sempre empreendendo, sempre buscando. Sim, cara. Sim, eu acredito que é isso. O empreendedor, ele precisa gerar o próprio dinheiro, né? Sim. Gerar o próprio dinheiro. Essa é a forma melhor de empreender com aquilo que você ama, aquilo que queima no seu coração, sabe? Como empreendedor e cristão também, eu acredito muito nisso. Eu sempre acreditei que o empresário, cara, ele tem que ajudar outras pessoas, sabe? O empresário, o cristão. Porque dessa forma ele vai alcançar mais vidas, transformar pessoas também. Gerar valor, né? Exatamente. Exatamente, gerar valor. Gerar valor. Agora, Breno, eu quero falar uma coisa, uma polêmica, vamos dizer assim. Gosto. Você gosta? Bom. Eu lembro quando eu falei isso, quando a primeira vez que a gente se conheceu, quando a sua social seller, ela entrou em contato comigo. Foi. Né? Aí ela entrou em contato e tal. Só que eu lembro que você fala muito também nos grupos que antes era uma... Ela se passava por você, Sim. não é verdade? Sim. A social seller se passava por você. Só que... Como que você percebeu isso que, agora eu preciso mudar a estratégia? Você fala muito bem isso, né? Boa. Porque Deus falou com você. Como que foi exatamente isso? Tá, perfeito. Vamos lá, pessoal. Todo mundo aqui que trabalha... Essa é polêmica, hein? Todo mundo que trabalha com vendas é mentiroso. E eu vou falar o porquê.
Tem muita gente que trabalha com vendas e fica seguindo estratégias de mentores que diz o seguinte: olha, você precisa criar uma estrutura comercial e precisa ter um pré-vendedor, um closer, um pós-venda. Não, até aí tudo bem, beleza. Mas esse pré-vendedor, que muitas vezes é o SDR ou Social Selling, ele fica se passando pelo mentor. Ele fica fingindo que é o mentor. Entendeu? Então, tipo assim, hoje o social selling, muitas vezes, por exemplo, faz de conta que você vende uma mentoria, tá, Vitor? Aí você contratou um social selling, ele pega o acesso ao teu Instagram e ele se passa por você para usar a tua autoridade para conseguir agendar reuniões com mais facilidade. Racionalmente, pessoal, faz total sentido fazer isso. Só que você tá sendo um mentiroso. Verdade. Mentirosinho. Você que é vendedor e faz isso, você é um mentirosinho, entendeu? Para com isso agora. Você tem que falar o que eu mudei. Deus começou a me incomodar, porque eu também seguia isso de a minha social selling se passar por mim. Mas eu fui totalmente inocente, eu só fui seguindo estratégia do mercado. Só que Deus começou a me incomodar com isso. Ele começou a falar, olha, você tá mentindo ali para as pessoas que você quer chamar para uma reunião de vendas. A tua social selling, ela tá se passando por você. E aí isso começou a me incomodar, a gente mudou o script. Então hoje a minha social selling, quando ela faz uma abordagem no Instagram, ela fala que... manda lá uma mensagem, fala que é a Kaline do time do Breno. Adivinha o que aconteceu? A gente começou a agendar muito mais reunião. Depois que a gente começou a seguir o princípio. Caraca. Então, tipo assim, cara, o negócio não é seguir estratégia do mercado. O negócio é seguir princípio cristão. Princípio do reino. E aí você começa a prosperar de verdade. Uau, fantástico. Faz total sentido. Eu acredito muito, muito nisso também. Tem até um livro, cara, que fala muito sobre isso. Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você também cita muito bem esse livro, eu acho que... Foi um dos primeiros que eu li. Muito bom. Cara, que fantástico. E ele fala, tem uma parte que ele fala que as pessoas percebem muito bem a distância, né? Essas incongruências, desvio de caráter. E não tem como disfarçar isso, porque é totalmente percebido. E hoje em si, será que isso as pessoas viam isso na sua social seller e não queriam seguir, dar o próximo passo? Cara, tipo, o que acontece? Na verdade, a minha social selling, ela é uma pessoa muito especial. Um abraço aí pra Kaline. A Kaline, ela entrou antes, ela foi minha mentorada. Eu ensinei ela a ser social selling. E depois eu contratei ela pra trabalhar comigo. E assim, a gente sempre conseguiu uma taxa de agendamentos legais ali e tudo. Só que eu não sei porquê, irmão, mas antes, quando ela se passava por mim, é justamente isso. Às vezes era uma incongruência, porque, por exemplo, ela, sei lá, ela usava alguma gíria do cotidiano dela ali que eu mesmo não usava no meu linguajar normal. Então acaba gerando essas incongruências, mas nem era por causa disso que a gente não gerava resultado. A gente não gerava resultado mesmo, era por causa que a gente não estava seguindo princípio. Na hora que a gente começou a seguir princípio, a gente começou a ter resultado. Você falou uma coisa muito importante, cara, que é a questão de as pessoas notam quando você é um cara incongruente, quando você é mentiroso. Então, quando você fica prometendo muita coisa e não entrega, as pessoas percebem. Talvez elas, pra perceberem, elas vão precisar comprar o produto e ver que lá dentro você não é tudo aquilo que você falou que era. Então, foca aqui, todo mundo. Vamos, todo mundo aqui que é cristão, e nem só os cristãos, mas todo mundo tem que prezar muito uma coisa chamada reputação. Reputação, irmão, é uma coisa que demora muito construir, porque tem que ter muito relacionamento, tem que conversar com muitas pessoas. O que você falar, você tem que fazer, você não pode ser um cara hipócrita. É verdade. Então, demora muito pra construir. E é muito fácil de se perder. E teve muito guruzinho aí da internet, principalmente em 2020, 2021, que começou prometendo rios de dinheiro, que você comprando meu curso você vai ficar milionário, e não conseguiu entregar essa promessa, que hoje em dia você nem sabe como é que essa pessoa tá. Tipo assim, porque ela não é mais vista. Por quê? Ninguém mais confia nessas pessoas. Então, preza muito a tua reputação. Constrói uma reputação digna, segue princípios, segue valores. Ah, mas vai demorar mais pra eu crescer. Não importa. Vai valer mais a pena. Você vai conseguir deitar no travesseiro e dormir. Sim, é verdade. Entendeu? Não, faz total sentido. Pegar, irmão. Não, faz total sentido. Tava vendo o tempo aqui, gente. Mas vamos seguir, tá bom. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Já comenta aqui embaixo. Amor, já comenta aqui embaixo. Quero saber mais o que vocês estão achando. Fechou? Porque assim a gente cresce, consegue alcançar mais pessoas também. Então vamos pra cima. E é muito sobre isso, né, cara? Realmente, eu também vivi isso durante algum tempo, né? De comprar um curso e às vezes achar que, pô,
colocar minha expectativa que aquele curso vai transformar minha vida e ilusão, cara. E é ilusão. E é isso que os gurus, né, eles fazem. Basicamente, eles só querem o dinheiro. Parece que por eles só querer o dinheiro, eles pegam aquilo, só que não é consistente, né? Como a gente vem falando. Porque a pessoa cai. Ela cai e chega num tempo que realmente some do mercado. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, só que depois sumiram do mercado? E hoje a gente nem vê mais sinal dessa pessoa, não é verdade? Exato. Ô, Vitor, olha só. Eu pedi pra minha esposa gravar enquanto a gente tava fazendo aqui. Eu pedi pra ela abrir uma caixinha de perguntas pro pessoal fazer algumas perguntas pra gente responder aqui. Show de bola. Beleza? Tem alguma pergunta? Tem algumas aqui, ó. Boa. Eu vou ler, beleza? Vamos lá. Show. Primeira pergunta é do Lucão, membro da Carvalhos. Ele perguntou se vai rolar o evento do Instituto de Neuromarketing. A gente palestrando com ele. Espero que sim, Lucão. Vamos organizar isso aí, vamos estruturar, colocar no cronograma. Mas se Deus quiser, vamos sim. Outra coisa que ele fez a pergunta aqui, ó. Viver o propósito em família e em casal tem muitos proveitos. Qual o maior? Cara, eu acho que viver o propósito em família, em casal, igual eu e a Kel, a gente... Até uma dica de relacionamento. Boa. A gente dá muito certo porque a gente tem uma comunicação muito transparente um com o outro. Então, eu não escondo nada da Kel e ela não esconde nada de mim. A gente compartilha tudo que a gente tá sentindo, tudo que a gente tá passando um com o outro e tem uma comunicação muito fluida. Então, assim, às vezes, sei lá, eu não tô gostando de algo que ela tá fazendo, algum comportamento, eu chego e eu falo com sinceridade, a gente conversa tranquilo e resolve, entendeu? O que eu vejo muito o casal dando errado é porque, assim, sei lá, eu tô casado com a minha esposa, aí ela tá fazendo alguma coisa que eu não gosto e eu fico, sei lá, com medo de conversar com ela ou eu não falo, só que aquilo vai me gerando raiva e do nada eu explodo e a gente briga. Isso acontece muito com vários casais. E é muito importante ter essa comunicação diária, você começar a olhar pro teu parceiro, tua parceira e começar a analisar se ela tá mudando muito de comportamento, se ela tá ficando, tipo assim, muito desanimada e perguntar o que você tá passando, o que aconteceu, quer conversar. Então, comunicação é a chave, cara, pra um relacionamento que dá certo. Fantástico. E principalmente ter um alinhamento de futuro, ter visão de futuro alinhada, né? Então, por exemplo, eu tá aqui em Alphaville agora, eu ter comprado meu carro ano passado, eu ter tomado muitas decisões de alto impacto, foi por causa da minha esposa. Porque, assim, cara, com os bloqueios que eu tinha na época e tudo, era muito difícil eu tomar essas decisões. Então, ela me impulsionou bastante. Beijão, viu, meu amor? Você tá filmando aí, né? É isso aí. Fantástico, fantástico. Eu acho muito, muito massa isso, né? Quando os dois estão alinhados no mesmo propósito, não tem como dar errado. Não tem. É a mesma coisa que tá lá em Gênesis, se não me engano, né? A Torre de Babel, lembra? Sim. Agora eles estão com a mesma língua e nada pode pará-los. Cara, e quando eu li isso, eu falo, qual? Entende? Unidade de linguagem. Unidade de linguagem, cara. Eu acho fantástico isso. E a gente já tá chegando no final. Ó, tem umas outras perguntas. Pode, não, pode falar. Ó, eu quero te perguntar também, tá, Vitor? Quero sua opinião. Vai, fala aí. Você acredita que quem fala dinheiro não importa, normalmente nunca teve muito dinheiro? Sim. Por quê? Porque a pessoa... Por que ela fala isso, você acha? Porque ela não liga pro dinheiro. O dinheiro talvez não seja um dos decisores pra ela. Ou às vezes, muitas das vezes na infância dessa pessoa, ela passou muita necessidade. Às vezes o pai falava... eu quero comprar isso. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Sim. Aí aquilo, cria um programa na cabeça da pessoa. Porque, gente, às vezes a gente é só replicador de padrões. A gente acha que, eu tenho livre-arbítrio, a vida é minha, deixa eu fazer o que eu quero. Não é assim. Você tá programado, desde a sua infância até onde você tá agora, a fazer aquilo que seus pais lá atrás te ensinaram. Não aquilo que você quer fazer. Então, acho que respondendo... Quem colocou essa pergunta? Minha esposa que perguntou essa. Que massa, legal. Então é muito sobre isso, cara, muito sobre padrão. Só que tem uma coisa interessante, né, Breno? Porque padrão, ele, assim como ele foi construído, ele pode ser quebrado e reconstruído outro. Sim. Você acredita nisso? Sim, eu creio. Cara, todo padrão que a gente tem, que a gente desenvolve, isso aí pode ser quebrado, irmão. Sim. E assim, uma das maneiras pra gente quebrar padrões que a gente tinha anteriormente ou pra ressignificar
bloqueios e crenças limitantes é se aproximando do Criador. Sim. Então, quando você sabe quem você é em Cristo, quando você ativa a sua identidade, você consegue resolver os seus bloqueios. Sabia disso? Às vezes você é um cara escasso, com bloqueio de escassez, medo de gastar dinheiro, medo de faltar alguma coisa. Sim. Quando você se aproxima do Criador, você entende que você já tem tudo e que você não precisa se preocupar com a falta. Outra coisa, às vezes você fica buscando aprovação social das outras pessoas, uma crença de aprovação social mesmo. Quando você se conecta com Deus, você ativa a sua identidade, você começa a descobrir que você não precisa fazer as coisas pelas pessoas, você precisa Sim. fazer as coisas por Deus. Então, a única pessoa que você precisa provar alguma coisa é pra Deus, pra mais ninguém. Sim. Entendeu? Então, aproxime-se do aprovação. Criador e você vai conseguir ressignificar tuas crenças, teus bloqueios. Show de bola. Faz total sentido, é verdade. Eu acredito muito nisso também, que às vezes as pessoas não se conhecem, né? Tem que investir em aquela palavra, autoconhecimento. Sim. Você se conhecer pra você poder ressignificar, mudar, né? Inclusive tem A um cara mente. muito bom em autoconhecimento, conhece? Não. Eduardo, dono desse estúdio aqui, ó. Eduardo, É verdade, ó. ele é um cara Exatamente. bravíssimo do autoconhecimento. Ó, gente, se vocês quiserem, ó, que eu trago o Eduardo. Ó, Eduardo, já vou falando, a gente vai gravar no outro estúdio, a gente tem outro estúdio também. A gente vai gravar lá, quero convidar ele. Eu gravei aqui, gente, se você não assistiu esse podcast, a gente gravou em 9 horas de podcast. Gente, tem muito conteúdo fantástico. Assiste esse podcast, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá e já entender tudo, quem é o Enomoto, conhecer um pouco mais também da minha história, porque ali tem muito ouro ali. Então, vai lá. Então... Ô, Breno, como que as pessoas te encontram, cara, na rede social? Como que funciona? Vamos lá. Hoje eu tô quase que em todos os canais. Eu acho que só não tô no Kawaii, irmão. Mas no Instagram é @BrenoBizanha_. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso Mastermind para empresários cristãos, pesquisa lá, @Carvalhos de Justiça. Na verdade, carvalhos.justica_. Tô no TikTok também, se eu não me engano é @BrenoBizanha, @Breno.Bizanha. E no YouTube, Breno Bizanha, você acha lá meu canal, tem diversos conteúdos legais lá. A gente tem vídeos de rotina, a gente tem vídeos explicativos. Eu gravei uma minissérie também ajudando uma produtora a sair do 0 aos 10k por mês. Tá registrado lá a minissérie. Então, se você quiser adquirir conteúdo gratuito, lá eu transbordo bastante conteúdo, bastante valor. E acompanha lá, vamos caminhar junto. Show de bola, show de bola. Ô, Breno, não pode deixar de fazer essa pergunta, cara. Hoje muita na internet em si, né? E hoje eu mudei um pouco o meu conceito sobre isso. Mas a gente vê muitos empresários, por exemplo, usando o nome de Deus, sabe? Sim. E como que você vê isso hoje? Porque isso é ruim, é bom, realmente ajuda as pessoas? Como que você olha pra isso? Boa. Cara, excelente pergunta, tá, Vitor? Tem muitas pessoas que falam assim, ele vende um produto e no produto dele ele ensina, sei lá, como se aproximar de Deus. E eu não preciso comprar o produto dele para se aproximar de Deus. Sim. Tá certo. Você não precisa. Você pode se aproximar de Deus sozinho, assim, no íntimo, e Deus te ajuda com isso, com certeza. Sim. Com certeza. Agora, o que você tem que tomar cuidado é com as pessoas que falam isso, muitas vezes, elas são muito religiosas e elas falam que é pecado você vender tudo aquilo que tem Deus. Então, elas são, tipo assim, elas são aquelas pessoas que falam, olha, só compra coisa que não vai falar de Deus, porque se falou de Deus é pecado. Mas, meu irmão, me fala uma coisa. Você vai entrar numa mentoria, num mastermind que seja, ou numa comunidade que seja. Irmão, você não quer estar com pessoas que falam de Deus lá dentro? Então, tipo assim, você não pode vender o acesso a Deus através da sua mentoria. Olha, se você comprar minha mentoria, você vai estar mais próximo de Deus. Isso é uma mentira. Corre dessas pessoas que falam isso. Só que eu falar, por exemplo, que a Carvalho de Justiça, eu vou te ajudar, principalmente com desenvolvimento na área de negócios, vendas, marketing, mas lá dentro a gente também vai falar de Deus, a gente também vai fazer devocional, porque isso faz parte da nossa cultura. Irmão, isso não é pecado. Sim. Isso faz parte de nós. Verdade. Entendeu? A Carvalho de Justiça hoje, Deus não é o sócio da Carvalho de Justiça. Ele é dono da Carvalho de Justiça. Então, eu sigo aquilo que ele me pede para fazer. Então, hoje, os meus colaboradores, eles têm que ser cristãos. Mas não porque o Breno pediu para ser cristão. Mas quem é o dono da minha empresa é Deus. E ele quer pessoas que acreditam nele. Como que eu vou colocar alguém para trabalhar na Carvalhos que não acredita no que o dono acredita?
Entendeu? Sim. Então, tipo assim, cara, toma cuidado, tá? Uhum. Tipo assim, tem muitas pessoas que realmente usam o nome de Deus pra vender. Toma cuidado, puxa a ficha dessa pessoa, analisa se essa pessoa ela vive um lifestyle cristão ou se ela é uma pessoa que só fala de Deus por falar. E se caso ela tiver congruente com aquilo que ela fala, toma o passo, não deixa a religiosidade te travar de tomar uma decisão de se aproximar de boas pessoas que louvam o nome do Senhor. Uau, fantástico. Fantástico. Beleza? Faz total sentido. E depois dessa, gente, vamos finalizar. Se você chegou até o final, ó, não deixa de se inscrever nesse canal. E também já segue o Breno, já nos siga na rede social. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Faça teu Instagram aí também pra galera, irmão. Vai estar aqui embaixo. Eu sou Victor_Gabriel. Vai lá. Boa. Se inscreva e a gente tem conteúdo massa também. Se inscreva nesse canal. E não deixa, gente, de estar sempre buscando esse tipo de conteúdo. Porque isso realmente vai fazer você alcançar lugares altos, performar, vamos dizer assim, né? Sim. Então, vamos pra cima. Vamos pra cima e fica com Deus. Você tem uma mensagem final? Irmão, a mensagem que eu tenho pra fazer aqui no final é: se você ainda não conhece a verdade, se você ainda não conhece a Cristo, eu convido você a pelo menos começar a conhecer a Cristo na disciplina. Começa na disciplina, começa lendo um capítulo da Bíblia por dia, tá? Só porque isso vai te dar alta performance, tá, meu irmão? Isso aí você vai começar a prosperar em todas as áreas da vida. Começa pelo livro de Provérbios, que ele é um livro que traz sabedoria. Livro de Provérbios, se eu não me engano, tem 31 capítulos. Então, você lê um capítulo por dia do mês, você lê todo Provérbios. Finaliza. Só que aí você fica leve. Você lê aquilo ali e fala e faz uma oração assim, ó. Talvez você nem acredite, tá? Mas faz uma oração assim: Senhor Deus, eu ainda não acredito em ti. Eu ainda não sei se você existe de verdade, mas eu vou começar a ler a Bíblia e se o Senhor for de verdade, por favor, me toque, por favor, me transforme, por favor, mostre que você é real. E só deixa. Faz isso e depois me fala o que aconteceu, tá bom? Tamo junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pra cima. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto.